pessoal! Esta é a 5ª temporada do nosso podcast sobre funcionalismo linguístico, vinculado ao Grupo de Estudos em Funcionalismo, GEF, da Universidade Federal do Ceará, UFC. Meu nome é Janiele, sou doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFC, o PPG-LIN, e faço parte do projeto Linguística Funcional Integra. Hoje, entrevisto o professor Lincoln Damasceno Oliveira, pesquisador do Grupo de Pesquisa Corpus de Libras. Ao longo de toda a entrevista, contamos com o apoio dos intérpretes Diego e Joselma, que garantem o acesso em Libras. Para iniciar, apresento um breve panorama da trajetória acadêmica e profissional do professor Lincoln. Ele é mestrando em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em Letras Libras pela Universidade Federal do Cariri, e membro do grupo de pesquisa CNPq Corpus de Libras. Olá, professor! Seja bem-vindo ao nosso podcast sobre funcionalismo linguístico. É um prazer tê-lo aqui conosco. Olá, tudo bem? Também é um prazer, eu aceito esse convite. Quero agradecer a presença dos intérpretes que vão nos ajudar a entrevista enquanto eu sinalizo. Bom, o tema de hoje é por uma gramática sistêmico-funcional da Libras, estrutura léxico-gramatical da Libras. Professor, para começarmos, seria interessante entender a base teórica. Então, quais são os princípios que estruturam a gramática sistêmico-funcional, GSF, e de que modo ela pode ser aplicada à análise descritiva de textos do corpus de Libras? Bom, importante primeiramente explicar o conceito de linguística sistêmico-funcional. O que esse conceito significa? Na linguística, nós entendemos que ela tem o seu principal objetivo o uso da comunicação. Para isso, ela utiliza sinais, palavras, a expressão, com seus mais diversos significados, suas relações, sejam elas pragmáticas, sociais. O que nós percebemos é que no foco, quando esse foco é a interação e o uso natural da língua de sinais, é que a língua ela possui coesão, né? E um padrão gramatical que tem esse papel de comunicação. Suas formas linguísticas têm o papel de expressar a comunicação nas suas mais diversas modalidades. Isso não significa dizer que ela é separada de sentido ou pragmática. Não, ela precisa ter essa coesão, essa coerência com esses parâmetros. Então, explicando um pouco da gramática sistêmico-funcional, essa função comunicativa, né, ela tem relação com o significado e com a forma. Além também da prática social, porque a linguística sistêmica funcional ela tem um foco em adentrar os aspectos culturais da sociedade. Além disso, nós consideramos que ela é integrativa, porque ela precisa ser analisada em conjunto com os elementos, as funções, pragmática, a estrutura, tudo isso deve ser analisado em conjunto. Você não pode tirar a estrutura, as funções e nem o significado. Tem uns autores que eles dizem que o conceito de competência e o conceito de uso, eles fazem essa diferenciação. O que o autor explica é que a separação de ambos não é possível. A linguística, como um sistema, ela seleciona os seus objetos, né?
no momento de quem está sinalizando, ou de quem está falando, ele vai fazer a seleção dos seus elementos para que então ele possa expressar isso em forma de orações. A linguística ela não é apenas um conjunto de regras comunitárias. A linguística ela também influencia, inclusive, a coesão do texto, as relações com os indivíduos, no momento da interação social. E também nesse assunto, a respeito da gramática, nós não temos uma separação desses aspectos, sejam eles semântico, pragmático. A análise ela é integrada, ela faz uma análise completa de todos esses elementos. Então, na descrição gramatical, uma as bases é a função. A função seria essa relação entre a forma e o léxico. Nós temos essa relação entre as práticas sociais, seus significados, como isso influencia nas estruturas gramaticais. Então, esse modelo que nós chamamos é um modelo integrado, ou seja, não há uma separação. Não há uma separação entre competência e uso. Além disso, também, nós temos, no que diz respeito ao léxico e ao gramático, não há uma separação. Né? A partir do momento que você está selecionando os elementos do léxico, isso é um contínuo até que você forme as suas estruturas gramaticais. Além disso, na gramática sistêmico-funcional, o objetivo principal é a análise do texto. Essa análise textual, além disso, de uma análise da coesão, essa relação que existe entre essas duas análises, como a linguística ela tenta avaliar como que funciona a coesão do discurso. Também avaliar aspectos culturais, aspectos das interações sociais, como que elas se relacionam no texto. A linguagem ela é uma forma de comunicação própria das sociedades. Isso significa que a gente não vai desprezar a importância do estudo gramatical, mas que nós vamos integralizar a importância de ambos os aspectos. Agora, sobre a função, né, de acordo com autores que nós estudamos, nós temos os papéis, 3 papéis da linguagem, né, que são os principais. Nós chamamos de metafunções. Nós temos a metafunção, as metafunções da linguagem. Nós temos 3 metafunções. A primeira dela é a ideacional. Essa é a metafunção responsável por como nós representamos as nossas experiências de mundo, do mundo físico e do mundo interno mental, como que nós representamos essas experiências. A segunda metafunção é a metafunção interpessoal. Essa função interpessoal é a maneira como nós nos relacionamos com o outro, com terceiros, como que nós utilizamos a linguagem, né? Fazemos perguntas, obtemos respostas. E a terceira é a metafunção textual. Essa metafunção textual é a maneira como nós organizamos a mensagem, por coesão e coerência, para que a partir disso haja a construção de um texto. Então essas são as 3 funções básicas, as metafunções da linguagem. Então a base da análise que nós utilizamos dentre essas 3 metafunções é a oração. Então dentro da oração nós analisamos a metafunção interpessoal, a metafunção textual, e como que elas se relacionam, como que elas coexistem dentro dos seus aspectos semânticos,
de expressão, sociais, como que essas 3 metafunções elas coexistem no texto. E como que funciona na linguística sistêmico-funcional? Nós fazemos durante a análise do texto, e também utilizando amostras dentro do corpus da Libras que nós utilizamos, são textos em que os usuários eles estão naturalmente ali interagindo em Libras, e nós comparamos isso com surdos e suas experiências de vida, o contexto em que eles estão utilizando essa conversa, e na terceira metafunção, como que eles organizam esse texto, como é que esse texto é expresso em Libras. Fazemos também uma análise do gênero, do textual, né? Como que ele impacta na gramática, qual impacta nas escolhas gramaticais que são feitas. Certo, professor, muito interessante. Então, considerando a metafunção ideacional, de que maneiras os sinalizantes da Libras codificam suas experiências de mundo? Então, de acordo com esse ponto, né, do ideacionalismo, o ideacional, né, o que acontece é que ele é responsável por trazer essas experiências nesse sistema, num sistema que a gente chama de transitividade. Esse sistema, ele é próprio da construção de frases, né, e está vinculado, assim, a um sistema em que você representa a sua expressividade, como você se expressa. Então, existem algumas unidades que vão se conectando para poder trazer esse significado de frase. Ela integra, né, na íntegra. Então, o que seriam essas unidades dentro de uma frase? Nós temos 3. Né? A primeira seria um processo, os processos envolvidos. Segundo, os participantes. E os participantes, que serão o segundo item, e o terceiro, as circunstâncias em que isso ocorre. Então, esses 3 pontos são importantes para a construção de uma frase. E o processo, ele é responsável pela a questão da experiência de mundo, onde você pode apresentar alguns tipos, né, diferentes. Os participantes, eles são responsáveis por explorar, né, ter uma participação mais ativa, né, do que ocorre. E as circunstâncias, que é esse terceiro ponto, ele vai auxiliar com as informações que você vai entrar como apoio, né, como um complemento de informações. E na Libras, como é que isso ocorre, né? Como é que acontece esse processo da construção da frase, né? Nós temos o sistema, o principal, que é esse que a gente mencionou, né, de transitividade. E temos subsistemas relacionados a ela. No caso aqui, nós temos um subsistema que é referente ao tipo de processos. E o segundo é com respeito às informações, né, que são complementares. Por exemplo, esses tipos de sistema de processos, nós temos 3 principais. E depois nós temos mais 3 secundários. Por exemplo, né, no processo material. Então, nós temos tipos, né, de processos, nós temos 3 que nós consideramos como principais. O primeiro é referente ao material,
que vai ter relação com o mundo externo, né? Como é que vai ser expresso, o que é que aconteceu, alguns eventos, algumas coisas. E o segundo tipo é referente ao processo mental, que vai ter relação com as suas experiências internas, né? As relações, as reflexões, seus desejos, suas emoções. Então, nós temos também esse terceiro tipo, que é referente aos processos relacionais, né? Que você usar como exemplo, ela é surda, ele é ouvinte. Nós temos aí uma equivalência. É considerado como se fosse igual. Né? Nós temos aí um segundo tipo, né? Um subtipo, que é a questão verbal, expressões verbais, sobre a experiência que você externa. Questão comportamental, a existencial, que é o terceiro item, e sobre as circunstâncias, ela complementa as informações na frase. Por exemplo, a localização, o local, o tempo. Então, o autor ele traz essa proposta de novos tipos, né, das circunstâncias desse item. Mas em Libras é interessante porque, por exemplo, nós temos aí essa questão do contínuo, né, na gramática. Um exemplo, deixa eu pensar aqui, a questão de alguns verbos em Libras que eles têm concordância. Por exemplo, né, esse aqui, né, o verbo dizer, que é direcional. Ele tem essa concordância. Isso significa que ele é contínuo. Ele é um tipo contínuo. Porque ele incorpora, né? Ele faz uma incorporação com o participante da ação. Então, por exemplo, nós temos verbos, né, contínuos, como esse que eu mencionei, do verbo dizer, e nós temos, né, o participante interagindo. Então, sobre essa perspectiva, é interessante porque em Libras nós temos alguns verbos, né, que tem esse processo contínuo do participante está inserido no processo, né, da execução desse verbo, como esse aqui, né, do sinal dizer. Nós temos aí o participante, nós temos os três participando aí do processo, né, o dizente, o participante, tudo junto. Certo. E professor, considerando a metafunção interpessoal, de que maneiras os sinalizantes da Libras codificam suas relações interpessoais e estabelecem interações com outros sinalizantes? Então, dentro da metafunção interpessoal, ela é responsável por essa função social da língua, como que ela se estrutura dentro das orações. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Você pode fazer perguntas, você pode responder, você pode dar ou receber informações. E a análise, ela principalmente avalia duas funções: a função da incorporação social e a função do motivo da interação, né, do porquê da informação. Pode ser para informacional, pode ser para oferecer bens ou serviços, ela pode ter esses significados. Então, o sistema de modo,
esse sistema de modo, que é essa função da expressão gramatical, ela possui subsistemas dentro desse sistema principal. Então, o primeiro subsistema é o sistema do tipo da oração. Então, vamos dar um exemplo de uma oração, pode ser uma oração atitudinal, né? Ativa, de uma fala ativa, ou seja, eu vou fazer uma pergunta, ou uma oração, uma oração que expressa uma ordem, sendo que as expressões faciais, elas marcam a intensidade. Por exemplo, num tipo de uma oração interrogativa. Né? Numa oração interrogativa, então você tem o arqueamento das sobrancelhas. Você comprou um carro, por exemplo, e você tem as perguntas que, as afirmações que, né? Que você tem o franzir das sobrancelhas. Né? O que você fez? Então você tem o franzir das sobrancelhas para marcar essas perguntas que, e também você tem sinais manuais que podem fazer esse papel. Por exemplo, o porquê, como, quando, onde. São sinais manuais que estão dentro dessa subcategoria. O segundo subsistema é o sistema responsável que marca o tipo textual, né? Sendo elas afirmativas ou negativas, né? São orações positivas ou negativas. E na Libras você também tem essas marcas através de expressões não manuais. Pode ser pela boca, né? A forma da boca ela pode dizer, eu não comprei, né? Então ela marca a negação. Então, porque nós temos alguns verbos também que incorporam a negação. Então, por exemplo, querer, não querer, o movimento incorpora a negação dentro do próprio verbo. Né? Além disso, ele também tem um tipo que ele acrescenta continuidade. Então, dentro do terceiro subsistema, que é o da modalidade, nós subdividimos eles em dois tipos. O da modalização e o da modulação. O da modalização, ele se relaciona com aquilo que é provável. E o da modulação, ele tem relação com a obrigação, coisas que você teria obrigação de realizar. Né? E também você tem ali a função das expressões não manuais para a expressão de graus de intensidade. Então, obrigação, por exemplo, com a expressão não manual, você pode marcar um dever de fazer mais intenso do que outro. A expressão não manual ela vai marcar isso. Também o movimento de cabeça, por exemplo, assim, você está expressando dúvida, incerteza, por conta dessa integração da expressão não manual. Certo, professor. Então, considerando a metafunção textual, de que formas os sinalizantes da Libras codificam de maneira coerente os significados experienciais e interpessoais? Bom, na terceira metafunção, que é a função textual, ela nos ajuda a organizar o significado das duas outras metafunções, a ideacional e a interpessoal. Essas duas metafunções, elas se organizam de maneira que elas possam criar com coesão e coerência o texto. Como é que isso funciona? Bom, dentro de uma oração, nós temos a estrutura própria da sua organização. Isso nós chamamos de tema. Isso nós chamamos de oração temática. E nós também temos um sistema que funciona em paralelo, que é a informacional, que está mais ligado ao aspecto prosódico. Eu vou focar mais no aspecto da oração, da estrutura em si. Então, na Libras, essa estrutura ela é possível se subdividir em outros subitens. São dois. São eles. O subsistema de múltiplos
temas, o subsistema de múltiplos temas, que dentro de uma oração você pode ir adicionando informações para completar o texto, e aí nisso você tem 3 tipos. Você pode ter o experiencial, o interpessoal e o textual. Então, vamos lá para alguns exemplos, né? Uma oração em Libras. Eu vou usar toda a estrutura, né? Então, Maria comeu um bolo, mas talvez João também. Então, dentro dessa estrutura temática, nós temos 3 sinais aqui. O mas, que ele está relacionado ao textual. Por quê? Porque ele organiza uma oração e ligando ela à outra, fazendo a relação de uma oração com a outra. Então, nós temos o mas. O segundo aspecto interpessoal. Porque você tem uma opinião que é dada em língua de sinais. Né? Que é o talvez. Né? Talvez ela tenha... Então, isso aí você está dando uma opinião. Isso marca uma interpessoalidade. E o textual, que é da própria oração. É essa relação que existe ali dos elementos do texto. Também na Libras, como eu vinha falando, nós temos o segundo tipo, que é a elipse. Por quê? Porque, às vezes, na estrutura da oração, você pode sumir com algum elemento. Algum elemento da frase que tem relação com outros anteriores. Então, vamos dar um exemplo aqui. O João foi para casa, depois foi para o trabalho. Então, nessa oração, o depois ele pode se perder. Está se referindo ao João. Está se relacionando com a primeira oração. Então, é uma opção do falante, né? Fazer essa escolha durante o seu texto. Então, essas relações de escolha são marcadas, caracterizam esse segundo tipo. Bom, professor, e para fechar a nossa conversa, olhando para a descrição linguística mais ampla, quais seriam as possíveis contribuições de uma descrição da estrutura oracional da Libras fundamentada na GSF? Os estudos, né, de base linguística, né, sistema funcional, como é que seria aplicável às línguas de sinais? Nós temos perspectivas, né, nós temos 2. Uma é quando a gente analisa a questão da linguística da língua de sinais, porque os estudos linguísticos de Libras, da língua de sinais, sempre teve uma relação muito forte com o gerativismo. O corpus utilizado para as pesquisas na Libras, que é ofertado, né, está relacionado com isso, né? Esse corpus, ele tem, né, essa parte interativa. O uso dela, a análise dela, a gramática dela, ela é feita toda baseada nisso, né, no gerativismo. E essa questão do sistêmico gramatical, né, nós temos a questão do funcionalismo, que a gente tem essas vertentes, né, de análise. Nós temos essas 3. Também nessa parte do sistema, né, funcional, esse tipo de análise que é feita da oração, porque ela tem uma relação semântica, né, de 3 vertentes. Nós podemos fazer uma análise pensando na representação, nas experiências do sujeito surdo e também na função
social da construção dessa oração. O outro ponto seria a organização que o surdo faz textual. E isso é interessante, esses 3 tipos de análise, porque na visão sistemática funcional, nós temos aí reflexões sobre modalidades. Porque quando a gente pensa na questão dos estudos linguísticos em Libras, e esse outro que é focado na estrutura, né, nós temos aqui, por exemplo, os sinais que se relacionam, né, dentro da construção da frase gramaticalmente, e nós temos também o sinalizante, né, e também as expressões não manuais produzidas junto com esse sinal que é produzido. E os estudos linguísticos, né, são algo bem recente, esse do que a gente está propondo agora, né, dessa análise. Os estudos começaram, né, essa relação da gramática, do sistema funcional, e os estudos linguísticos, dos estudos britânicos. É isso? A língua de sinais é britânica. São pesquisas bem recentes, né, há pouco tempo, e tem auxiliado, né, nessa questão da análise sistêmica funcional, porque vê a linguística no sentido geral, mais amplo, fazendo essa comparação entre, né, de forma bem detalhada, de recortes feitos em produções em língua de sinais. Nós também temos detalhes da gramática com respeito à sua usabilidade, por exemplo, na questão textual, análise de discurso, traduções, né, de português para Libras, e também na questão de didática, de ensino, né, a questão pedagógica, propostas pedagógicas de educação, vinculado com essa questão textual. Então, a gramática, né, sistema funcional, tem essa relação textual, né, muito forte. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast. Quero agradecer profundamente por sua participação neste episódio, professor. As reflexões que você compartilhou foram extremamente enriquecedoras e certamente contribuem para ampliar a compreensão da relação entre a gramática sistêmico-funcional e a Libras. Foi uma conversa muito rica e produtiva. Antes de encerrarmos, gostaria de saber se você quer deixar uma palavra final, uma mensagem para quem nos acompanha. Gostaria de agradecer o convite feito, agradecer também a presença dos intérpretes que fizeram a tradução, e também agradecer a você, Jane, pelo convite, e também eu acredito que essa proposta que a gente apresentou é bem interessante, porque ela acaba fornecendo, né, mais possibilidades da análise funcionalista e a relação que ela tem com a língua de sinais, com a Libras, e é interessante também a gente entender um pouco mais sobre a língua de sinais, porque às vezes, né, algumas pessoas têm alguns conhecimentos mais relacionados às línguas orais. Então, é interessante ofertar também e divulgar informações sobre os estudos relacionados às línguas de sinais. Eu agradeço a todos aqui. Obrigada. Obrigada, professor. E assim concluímos mais um episódio. Não deixe de acompanhar os demais no YouTube e no Spotify. Muito obrigada a todos que estiverem conosco e até a próxima.